comissão em conjunto, que é a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Nós vamos estar discutindo apenas o projeto substitutivo ao projeto de lei 040/2020, e eu quero passar a palavra à procuradora, doutora Márcia. Boa noite a todos. Dando o início à discussão do projeto de lei 040/2020, só registrar que o projeto 040/2020 foi distribuído ao plenário na reunião de terça-feira e foi feito hoje um parecer jurídico pelo analista legislativo quanto ao projeto original 040/2020. No entanto, foi encaminhado pelo Poder Executivo um substitutivo ao projeto de lei número 040, que deu entrada nessa casa às 18h19. Com relação ao projeto original e o substitutivo, houve uma alteração. Passo a leitura da íntegra do projeto. Substitutivo ao projeto de lei número 040/2020. Acrescenta dispositivo à Lei 1989, de 11 de dezembro de 2008, e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 13A e seus respectivos parágrafos 1, 1º, 2º, 3º e 4º, com o seguinte texto. Artigo 13º. Artigo 13A. Excepcionalmente, em caso de ocorrência de estado de calamidade pública ou de emergência, em consequência de pandemias ou desastres naturais, fica autorizada a suspensão do contrato temporário nas secretarias em que a ocorrência de tais eventos ocasione a inatividade do contratado pelo período de até 120 dias. Parágrafo 1º. O estado de calamidade ou de emergência deverá ser reconhecido através do decreto editado pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Enquanto perdurar a suspensão, o contratado fará jus a 50% da remuneração. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade do serviço público devidamente justificada pelo titular da pasta, o prazo de suspensão poderá, integral ou parcialmente, ser acrescido ao final do contrato, com prorrogação do vencimento. Parágrafo 4º. O período de suspensão não contará, quando da rescisão, para efeito de cálculos de férias e gratificação natalina, 13º salário. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 28 de maio de 2020. Prefeito Municipal, Eusébio Rodrigues Lago. Como eu registrei, o projeto deu entrada agora às 18h19, não foi possível fazer-se um parecer sobre esse substitutivo. Mas o parecer do original, não existe vício quanto à competência e à iniciativa do projeto. É competência do Executivo. Com a relação ao mérito, é matéria que deve ser apreciada exclusivamente pelos senhores vereadores. Tá? Então, eu deixo registrado aqui que não apreciei devido não ter tido esse prazo, mas a matéria pode ser deliberada no plenário pelos senhores vereadores. Devolvo a palavra ao presidente. Eu passo a palavra ao relator, o vereador Cabral. Boa noite a todos que estão nos assistindo, todos aqui presentes.
Isso é muito bom. O projeto eu já até conheci, eu vi aqui que já melhorou alguma coisa no parágrafo 2º, mas como não tem parecer, eu não acostumo, nunca vou ter um projeto sem parecer jurídico, e também quero um parecer do sindicato, que o sindicato tem que ter interesse dos contratados também, não só dos efetivos. Eu também não vejo onde que está garantido no projeto que, se caso prorrogue esse prazo, vai manter eles empregados. Não está escrito no projeto. Essa suspensão de contratos, quando a gente fala assim, vamos suspender contratos jurídicos, de pessoa jurídica, tudo bem, a gente entende com a empresa que vai conseguir ter outros fundos. Mas essas aqui, caracteriza o projeto, são pessoas físicas, são pessoas que dependem do salário deles para viver. Então, assim, eu achei que já melhorou alguma coisa, eu quero colocar uma emenda no projeto, já que vai colocar 50%, que paga os outros 50% após, então, voltar aos 120 dias, paga integral. É melhor, o governo do Estado está devendo gente. O governo do Estado está devendo gente, e de um ano para o outro, é melhor ter para receber, que não tem nada, ou ficar desempregado. E quais secretarias que vai prorrogar? Não está escrito também no projeto? Eu preciso dessa informação. Se for a Secretaria da Educação, quanto que diminuiu no Fundeb? Para a gente ter um julgamento aqui justo e jurídico, certo. Porque aqui simplesmente está tirando uma responsabilidade, que é a atribuição do Executivo, e trazendo para o Legislativo, sem precisão. E uma que o contrato, de quase todos, contrato lá é 30 em 30 dias, que eu já tive reclamações de professores para mim, que é difícil ter crediário em certos pontos de comprar, porque o contrato deles é 30 em 30 dias, quando pede o contrato ou um contra-cheque, está 30 em 30 dias. Então, não tem uma garantia de emprego de todo jeito. Eu vou pedir vista no projeto, que eu quero um parecer jurídico e um parecer do sindicato. No momento, o projeto, para mim, ele não tem como passar. Aí vai falar, não, porque o prazo é até 30 dias. Por que até 30 dias? É 30 dias vence o contrato, porque é 30 em 30 dias. É por isso que está com esse prazo acelerado. Então, eu quero vista no projeto, e colocar emenda também no projeto. Como veio o substitutivo, não tem jeito. Colocou emenda, foi protocolado agora, igual está aqui a data e o horário, não teve como nem fazer o parecer, tanto que veio rápido. Então, assim, no momento, eu quero vista no projeto. Consultar a doutora Márcia, o pedido, no caso de emenda no projeto, se torna vício, não? Não há precedente de vício? Você pediu vista não, ou você quer vamos por parte, a emenda. Não, a emenda nesse projeto depende da natureza. Qual o tipo de emenda? A princípio, sim, tem vício de iniciativa, porque é matéria exclusiva do Executivo. Depende do... Estou pedindo vista, para mim, colocar emenda nele. Estou pedindo vista no projeto, para colocar aí o Executivo aceita, se quiser. O projeto é do Executivo, sei que se torna vício, mas... eu entendo, no meu entendimento, tem vício de iniciativa. Ok. Eu vou deliberar primeiro para a Comissão de Educação. Primeiro, a palavra... Então, porque, por enquanto, nós estamos discutindo. Depois a gente vai deliberar Presidente. Só que, um instante, só para a gente dar a sequência certa, eu passo primeiro o vereador Zé Faquinha, que é o presidente da Comissão de Educação. E depois a palavra o Chiquinho e o Dóia. E depois a gente abre as demais, ok? Os microfones estão com problema. Não resolveu? Na parte da tarde estava também. Pedi auxílio ao técnico. Então, com a palavra, o Zé Faquinha. Então, boa noite a todos aí, todos os professores também, servidores. Cabral citou aí, eu acho que são grandes profissionais que estão aí, e a gente tem que estudar agora nessas comissões, para nós liberar ele ou não, para o pessoal não ter um prejuízo.
E também a gente está explicando como é que vai funcionar para eles. Igual, a gente não sabe quando vai voltar às aulas, acho que nem o professor sabe, nem o governador não sabe, mas vou deliberar para o resto da minha comissão de educação, Chiquinho e Dóia, para ver o que eles acham. Boa noite a todos. Primeiramente, nós temos que, a respeito do pedido de vista, se tem tempo. Eu acredito que não tem tempo, né? Pelo fato de, parece que o contrato é dia 30, não sei, tem que confirmar com a Procuradoria. E emenda, eu acredito, né? Nós não podemos colocar emenda num projeto desse. Eu vou aguardar mais a doutora Márcia falar a respeito da emenda e do prazo. Também tem que ver se o pessoal está de acordo 50%, né? E eu vou aguardar o posicionamento dos demais vereadores. Se eu pedir de vista, eu acredito o tempo. Pelo tempo, eu acho que não vão conseguir. Tá? Então, eu vou aguardar para mim ver o posicionamento mais dos outros vereadores. Vereador Dóia, se quiser fazer alguma notificação. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês aqui presentes. Eu gostaria de saber também de vocês aqui, se vocês estão de acordo, porque vence o contrato dia 30, 31, se eu não me engano, não é? E se barrar o projeto agora, se depois vai ter alguma solução. Dia 30. Então, se o projeto não entrar hoje, então automaticamente dia 30 já era, né? Ah, tá. Calma aí. Deixa... Ah, tá ok. Presidente, licença. As aulas dos alunos estão sendo feitas online. Inclusive, tenho aqui no meu celular correção de aluno, de atividade de aluno, que todos os dias eles mandam para mim. Professora, terminei matéria tal, professora, está correto? Nós estamos, né? Tem outros professores que também aqui que estão comigo. Estão fazendo vídeo, mandando vídeo aula nos Face. Inclusive, se vocês quiserem, também tenho aqui a prova que eu tenho assinado da escola, os vídeo aula que a gente faz. Então, nós não estamos parados também. E o dinheiro do Fundeb, ele entra. Ele não vai ser parado, porque o ano letivo dos alunos, segundo o Zema, o nosso governador, que vocês relataram aí, ele disse também que não sabe como vai fazer, mas não vai cancelar o ano letivo dos alunos. Como fará a reposição, não sabe. Mas a carga horária dos alunos estão sendo feita através de atividade que nós estamos fazendo e enviando para os nossos alunos. Isso é trabalho. Então, nós não estamos à toa em casa recebendo. E nós não queremos receber só parte do salário nosso. Porque eu creio que o Fundeb não vai depositar só parte. Agora, vocês que são nossos representantes, vão procurar, analisar. Se for depositado para nós só a metade, nós estaremos de acordo. Que longe de nós perder tudo também. Que nós temos família. É melhor pingar do que secar, né? Igual eu sou pai e mãe, por exemplo. Como que eu vou tratar da minha filha? E nessa crise que nós estamos vivendo, sem lugar para trabalhar, porque eu, se for preciso lavar o chão de vocês e outros colegas também fariam.
Mas se vocês vão analisar, vocês são pessoas capazes de analisar isso para nós. Se o Fundeb for depositar a sua parte, nós estamos de acordo. Mas nós vamos correr atrás para saber se o Fundeb está depositando só metade. E não é justo também dispensar uns e deixar outros, né? Que todo mundo tem família. Presidente. Igual, vamos supor, vocês ficariam sem. Tá bom? Muito obrigado pela palavra. Tá? Presidente, só concluir aqui, ó. Só concluir, porque eu não terminei, porque é o seguinte. Tá. O que ela está falando, eu tenho testemunha, eu sou testemunha disso, que ontem eu recebi vários vídeos dos professores dando aula, usando a internet deles mesmos, trabalhando, professor de educação física, dando aula para as crianças, enfeitando as suas casas, seus quartos, dando aula, os pais acompanhando. E eu fiquei muito feliz de ver. Eu acho que o ano letivo não vai atrapalhar, parece que vai continuar, não vai atrapalhar em nada. Porque realmente, gente, água, aluguel, atrasado, porque eles não têm benefício nenhum. É uma situação muito complicada dos professores. Tá? Mas o que nós puder fazer aqui para ajudar os professores, pode contar com a gente. Tá? O que for melhor para vocês, a gente vai fazer. Tenho certeza disso. Presidente. Vereadores, deixa eu só complementar uma... Só concluir aqui, por favor, presidente. Então, conclui. Então, eu quero dizer a vocês que eu estou a favor do que for bom para vocês. Vocês podem contar comigo, vocês podem ter certeza que eu estou favorável o bem de vocês. Vocês podem contar comigo, viu? Dóia Ceará. Agora vamos liberar aqui a reunião para ver o que, entender o que é que vai dar no final aqui. Antes de o próximo vereador liberar a palavra para o vereador, queria só salientar, um momento, que o repasse do Fundeb do mês passado, ele veio menos 2 milhões. Esse projeto ele foi claro, que está trazendo para 50%. Então, não terá suspenso o pagamento na íntegra. Então, nós temos aqui, em deliberação, 2 situações. Isso aí não é questão de imposição, é a realidade. Ou a gente delibera para a emenda desta lei os 50%, ou, se porventura vier mais de 2 milhões, como faltou 2 milhões do repasse no mês passado, se vier mais, menos ainda, ou maior, o maior valor do que 2 milhões, a falta do repasse, vocês não vão ter garantia. Então, é melhor ter a garantia de 50% do que se correr o risco depois de não ter dinheiro e não ter nada. Então, eu quero só trazer essa conotação. Mas ninguém está falando... Um momento. No caso aí, eu vou dar uma palavrinha ao pastor Giovanni, que é o líder do governo. Eu quero, boa noite a todos. Eu só quero aqui, presidente, numa conversa agora há pouco com a Sônia, porque sempre quando há alguma demanda da educação, sempre a Sônia, ela expõe alguma coisa, eu converso com ela. E por último, eu conversei com ela, ela até me passou que a Lenir seria a pessoa representante aqui para poder fazer alguma colocação. E eu creio que seria importante a gente ouvi-la, uma vez que ela está sendo nomeada, né, pela Sônia, para poder fazer esse posicionamento. Se puder passar o microfone e ela fazer as colocações, que eu creio que será importante, até para a gente viabilizar uma questão tão importante e cuidadosa, né? Porque esta decisão que o município está tomando não é uma decisão que é feita, né? A situação, a circunstância está exigindo isso. Então, eu creio que é importante a gente ter esse cuidado e ouvir quem realmente pode também agregar valores aí nas nossas decisões. Obrigado. Nada está falando no contrato, no projeto. Só um minuto. Deixa a palavra com ela primeiro. Ela vai trazer um esclarecimento melhor como representante. Aí depois eu volto para o relator, porque senão a gente vai ficar estendendo. Não, só falar com o senhor falou. Nada no projeto está falando que é só da educação. Não tem isso aqui falando no projeto. A lei é da educação. Não, beleza. A lei é sobre a educação. Não está relatando outras questões. Então o prefeito vai prorrogar mais 30 dias? Nada impede também, não? Pode prorrogar o contrato. Com a palavra... Boa noite a todos os vereadores, né? Boa noite ao presidente da comissão, pela oportunidade de fala. A gente tem que pontuar algumas coisas. Vocês viram, igual o Chiquinho falou aí dos vídeos, né, que a Madalena colocou. Até então,
né, nós ficamos os 15 dias nossos de recesso, foi adiantada as férias, o corte que já tem sido feito, né, o mês que passou, a prefeitura cortou nos efetivos, a meu ver, ilegalmente, mas é que a gente vai, com o sindicato, estudar essas medidas posteriormente, cortou as extensões de carga horária e as ampliações. A extensão faz parte do cargo. O cargo são 20 aulas. Se o professor, uma turma é 3 aulas, não tem como ele pegar 2, ele tem que ficar com mais uma. Essa uma aula não foi paga. E sendo que era férias, né, foi o recesso. Então, não poderia ter cortado e nem ter cortado as ampliações, porque as ampliações elas vão para as férias, elas vão para o 13º. Né, nós já colocamos isso. Os professores estão fazendo esses vídeos de forma voluntária, até porque nós estávamos de férias. Então, de forma voluntária, deixou bem claro todos os diretores, inclusive eu tenho até o áudio da minha supervisora, que ela falando que os professores não iam ter horas. Quem preparou a casa, fez toda uma despesa para estar postando aquela aula, não estava valendo nada para o professor, não estava valendo carga horária. O prefeito, e aí foi minha preocupação, Jadir, muito grande, quando a Andréia falou, eu procurei o William, né, William? A respeito do teor, ele me falou que já estava no site da Câmara o projeto, corri para ler o projeto, vi do que se tratava. O prefeito, se ele mandou o projeto tarde. Segunda-feira, ele já soltou, os professores já vão estar de teletrabalho. Agora, nós já estamos inseridos numa turma, dando a assessoria, está sendo postado no site da prefeitura, né, no Facebook da prefeitura, as atividades para a semana pela equipe de coordenação pedagógica, e eu, professor, tenho que estar no meu horário de trabalho, né, igual o trabalho da prefeitura de manhã, de 7 às 11h20, à disposição do meu aluno, à disposição dos pais, ajudando, e os meninos, o que não vai sabendo, tá. Então, ele normatizou o teletrabalho. Então, o professor está em teletrabalho, ele vai receber o salário normalmente, independente de vir a mais, a menos do Fundeb. Essa lei que vocês estão votando aí é para pegar os funcionários que ganham menos. Quem são esses funcionários? São os auxiliares de serviços gerais, são os monitores. Imagine, né, o vereador Sandro falou uma fala aqui que foi muito deturpada na rede social. Para quem ganha o salário de vereador, as coisas ficam difíceis, e eu acredito que fica mesmo, viu, vereador? Eu acredito que fique. Agora, imagine para quem ganha salário mínimo. Imagine passar 120 dias sem ter de onde tirar, e muitos na educação são arrimos de família. Né? E eu acredito que muitos de vocês têm outras profissões. Imagine que no final do mês passa apertado. Agora imagine para quem tem uma renda de até R$ 1.500, que é daí para trás, que essa, né, o monitor, se não me engano, é 1.200, 1.200 é alguma coisa. 50% disso ainda vai passar muito aperto. Mas eu acredito que 50% é melhor do que nada. Já evoluiu. De terça-feira, quando foi falar do projeto, era 120 dias sem nada. Para hoje ter 50%, já é uma evolução. Eu acredito que com mais uma semana, a gente encontra soluções. Tem solução. Vão cortar 10% dos cargos condicionados. Vai suspender os cargos condicionados contratados também por 120 dias, porque o serviço da prefeitura também reduziu. Será que há necessidade de tantos cargos comissionados, sendo que, diante dessa pandemia,
Vamos todo mundo fazer sacrifício? No meu salário, no mês de maio, cortou. Eu só pedi explicação de quê? Mas diante do momento, se é só para a educação, igual o presidente da comissão colocou, nas outras áreas não tem contratado que está parado, não? Então, acho assim, na realidade, está tirando um peso que está nas costas dos vereadores, lá do prefeito, e julgando nas costas de vocês. Eu, né, como representante dos servidores da educação, né, dos professores, e com a representação que a Sônia me deu hoje aqui, eu acho que vocês deveriam fazer a análise da melhor forma possível. São muitos servidores, principalmente os que ganham menos, que dependem desse salário para sobreviver. Né? E eu agradeço, espero que Deus ilumine para que vocês possam tomar a melhor decisão em prol dos funcionários. Professora Leni, eu reconheço que a situação é crítica, só como resposta da sua fala, os servidores da saúde, eles foram suspensos sem remuneração alguma, porcentagem alguma de remuneração. Então, tem sim situações que estão muito mais agressivas, né, aos funcionários. Agora, outra questão, até eu queria pedir à representante, né, para que pudesse se organizar, porque teria sim que recorrer, ou já era para ter se recorrido, porque o governador pôs a questão para que cada município, dentro das circunstâncias que se passa nessa pandemia. Então, de forma que houve apenas um óbito, para mim isso aí está uma questão muito, que é minha visão pessoal, não tinha que ter parado ninguém, que eu achei um absurdo essa questão, que para mim o trabalho não traria mal algum, ou acrescento algum à pandemia, se tivesse sido forçado a higienização, o distanciamento, é a minha visão, respeito as demais, mas a questão é o seguinte, as aulas têm que voltar, e aqui está trazendo o projeto que é no máximo até 120 dias, não quer dizer que vai ser 120 dias, então não ultrapassará 120 dias. Pela ordem. Palavra com a vereadora Terezinha. Boa noite a todos os vereadores, e nessa noite em especial todos os servidores que aqui estão, e a todos que estão nos acompanhando através da internet. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, quais são os cargos da educação? Só os professores contratados. Quantos? Em torno de 900. 900 servidores. Tá, mas eu estou perguntando quantos contratos... Se são em torno de 2.150 servidores da educação, não pode ser, evidentemente. Na verdade, é em torno de 900. Pois é, mas isso. Quantos cargos que vão ser suspensos? Eu quero essa resposta. Para mim votar, eu preciso fazer as perguntas. Suspenso é 50% do salário. Suspenso é só 50% do salário, não é suspenso do trabalho. Tá. E eles recebendo, obviamente, 50%, nem o direito, né, a receber o auxílio emergencial do governo, não podem. Esses contratos foram feitos de que forma? Quanto tempo que são esses contratos? De 30 em 30 dias. Se o contrato é de 30 em 30 dias, como que eu posso conseguir suspender ele em até 120 dias? Não, é porque assim, não tem lógica. Se eu tenho um contrato, ele vai vencer
com 30 dias. Eu preciso suspender aquele contrato que vai vencer com 30 dias por 120 dias. Doutora, como se diz, é uma pergunta assim que não tem como explicar, gente. Não tem. Todos os contratos é de 30 em 30 dias? Tá. E, no caso, né, vai suspender até 120 dias. Certo. Mas aí, quando termina, né, no final do ano, recebe todos os direitos. Do ano todo. Tá. E qual a garantia que esse substitutivo vai dar para qualquer um dos vereadores que estão aqui, que eles estão assegurados após os 120 dias? Que eles vão voltar para o mesmo cargo que eles estavam, fazendo as mesmas funções. Não existe, gente. Essa é uma responsabilidade, é uma competência total do prefeito, que está sendo hoje direcionada aos vereadores, porque se for pedir prazo, vai falar assim, o contrato vence dia 30. Então, se mandar embora, foi os vereadores. Agora, se suspender também, e depois vocês não estarem assegurados, foi os vereadores também. E outra coisa, o projeto, quando entrou aqui, ele foi feito dia 25 de abril, mas ele foi protocolado na casa no dia 25 de maio. E agora o substitutivo chega aqui na casa poucos minutos antes da reunião começar. Como que você analisa um projeto desse aqui? Muitas vezes eu faço essas perguntas e muita gente fala assim, mas por que você não leu? Mas porque chegou agora. A população precisa ver que muitas vezes nem o vereador é respeitado. Então, nessa noite, para votar, gente, eu preciso de saber essas perguntas. E agora, quanto ao Fundeb, pode ter diminuído, mas quem vai garantir que no próximo mês o valor não vai ser o mesmo que estava? É um achismo. Nós vamos votar achismo aqui essa noite. Eu acho que tem que pedir, conversar com o executivo, o senhor Eusébio Lago, para ele dar um tempo para os vereadores analisarem esse substitutivo. Nós não podemos fazer isso com o servidor público, aliás, nós não podemos fazer isso com ninguém. Nós temos que respeitar a todos, gente. Até uma frase mesmo que o prefeito Eusébio sempre fala, o respeito é uma via de mão dupla. Me respeita hoje para mim te respeitar amanhã. E não está havendo respeito nenhum. Então eu peça prazo. Não deixe que esses servidores, a partir de segunda-feira, estejam com seus salários suspensos. Tem várias formas que podem ser feitas para que esses servidores não passem o que eles estão aqui, para passar a partir de segunda-feira. E todos os vereadores sabem, tem um caminho melhor, mais fácil, que pode ajudar todos esses servidores, mantendo o salário deles. Só como resposta, em parte, à vereadora Terezinha Célia do Carmo, não é competência do Executivo modificação em lei, compete à Câmara. Então, é nós que temos que fazer, sim, a modificação. E se não fizer essa modificação, ele pode, aí que vem a questão, se nós não fizermos essa modificação, ele pode não renovar o contrato. Vai ser a possibilidade, no caso, se não tiver recurso, o que ele pode fazer é apenas não renovar o contrato. Essa aqui é uma chance deles manterem o contrato.
O que os vereadores devem entender é isso. Eu não estou querendo induzi-la. Eu estou só esclarecendo que a competência é nossa e se a gente não votar, vai ter o risco de tirar todo. No caso aí, não vai ser renovado a contratação de 30 dias, como a senhora mesmo disse. Agora, entendeu? deixa eu te fazer uma pergunta. Não, Presidente, está na minha fala. Só um minutinho, por favor. Deixa eu falar. Como o senhor disse. Mas como, gente, que o prefeito manda um documento agora, à noite, para que seja votado em caráter de urgência? Pelo menos ele tem que dar 30 dias para poder o vereador analisar, resolver a situação dos servidores. Isso aqui não é igual ir no mercado e comprar um papel e simplesmente pegar ele, rasgar e jogar fora. Presidente, faça favor de chamar a representante do sindicato para ocupar a mesa. Professora Leni. Justamente, pode sim. Pode cancelar o contrato de vocês e depois contratar outros servidores. Isso é o medo de todos os vereadores aqui de votar esse projeto essa Professor noite. Leni, por favor, toma assento para que faça mais fácil a comunicação. Agora, quanto à fala do vereador, quanto a induzir no voto, jamais. O voto, eu sou consciente dele. Vereador Zé Alberto, com a palavra. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, cada projeto que chega nessa casa recebe um apelido. Um deles foi catira do brejo, outro catira da rua, e esse eu quero apelidar ele de pacote de maldade. Senhor presidente, isso que está acontecendo nessa casa, senhor presidente, isso é inaceitável, senhor presidente. Esse projeto chegou aqui, como foi falado pela Terezinha, ele já foi protocolado há poucos dias, e chega aqui nas últimas horas, para nós analisar, sem nem o parecer jurídico. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Nessa casa não pode acontecer isso, não. Nós somos para fiscalizar, senhor presidente. Como que nós vamos analisar um negócio de 20 minutos, 40 minutos que esse projeto chegou aqui, e nós vamos votar isso? Uma maldade dessa contra os professores, que foi relatado por vários aí que estão dando aula. E esses alunos, senhor presidente, os alunos não foram desmatriculados, não, eles continuam matriculados, senhor presidente. O prefeito deu uma entrevista e falou que um morador perguntou ele a respeito de reduzir salário. Inclusive eu entrei nessa casa aqui com pedido de reduzir o salário de nós, vereadores, de todos os secretários. Será que estão mexendo no alto escalão? Estão mexendo só com os pequenos, não estão mexendo com gente grande, não. Foi perguntado na rádio ao executivo a respeito se tinha para ele reduzir o salário, ele falou que não tinha como, porque já tinha as contas. Então, todo servidor aqui tem as contas para pagar também, senhor presidente. Nós não podemos fazer isso às pressas, não. Nós temos que analisar. Nós vamos, se esse projeto passar aqui, nós vamos pedir vista no plenário. Não pode votar às pressas, não, senhor presidente. Isso é uma vergonha. Nós votamos um projeto, isso aqui é uma afronta. Isso é mais um cheque em branco, senhor presidente. Isso nós não vamos aceitar. Essa casa não pode aceitar uma coisa dessa. Chegar um projeto aqui para nós votar com essa dimensão, com 40 minutos, para nós analisar. O servidor público merece respeito, e nós também. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Aqui não é secretaria da prefeitura, não, senhor presidente. Respeita essa casa. Nós não podemos aceitar isso, não. Isso é uma vergonha. Só como resposta ao vereador Zé Alberto, a procuradora trouxe o relato, sim, do projeto que tinha dado entrada, ela tinha um parecer, ela analisou que, no caso, ela trouxe as suas conotações, que foi de entendimento para todos. Acredito que sim, porque foi simples. Tem um parecer? Ela expôs a questão do parecer. Agora, não tem parecer não, senhor presidente. Ela tem um parecer, ela fez um parecer. Agora o vereador entendeu. Esse projeto não pode dar prosseguimento.
O vereador entendeu o que eu falei para a vereadora Terezinha? Você tem duas opções só. Porque, na verdade, o prefeito traz um lema, não estou defendendo o prefeito, estou trazendo a questão do lema, assim como a vereadora disse, palavras dele, que é mais importante as pessoas do que coisas. Porque se fosse outro prefeito, teria tirado, assim que foi suspenso, teria tirado o salário, porque eu tenho relato de diretores em gestões passadas, que tiraram até a merenda da escola. O senhor sabe dizer então, se mexeu em alguém, não vai tirar o senhor sabe só dizer um se minuto, mexeu em alguém de alto... vereador, só um instante. Então, eu estou trazendo um relato que está sendo respeitado as pessoas, as coisas estão ficando para trás. As pessoas estão sendo respeitadas pelo fato de que isso aí, se fosse outro gestor, de imediato teria cortado. Eu peço ao senhor então, está sendo, sim, levado em conta o respeito, a responsabilidade que tem um gestor quanto a pessoas. Senhor presidente, eu peço ao senhor para ler o artigo 56 e o inciso 2º. Pode ler. Eu te dou a... É vedada a apreciação de parecer sobre preposição que não conste da pauta previamente distribuída. Vereador, você pegou parte. Eu não vou dar sequência a isso, porque você sabe que é uma questão de extrema urgência. Então, eu vou passar para o próximo. Vereador Remirto, quer falar alguma palavra? Eu só acho que as coisas chegam muito de última hora. Nós temos aqui nessa casa uma comissão de combate à pandemia. Então, está vendo que essas coisas estão graves? Será que isso aí já não era previsto? Por que já não discutimos isso aqui? Quer dizer, parece que as coisas ficam realmente, a hora que o leite derrama, que vem para a Câmara. Então, eu só lamento isso aí. Acho que a gente teria que comunicar mais com antecedência, porque nós fizemos aqui, algumas pessoas do Executivo vieram à comissão, nós fizemos a comissão, perdemos tempo, estamos aqui à disposição. Então, esses assuntos, se era para combate à pandemia, então, se esse problema que surgiu foi problema da pandemia, poderia ser perfeitamente ter discutido aqui. Então, o meu lamento é isso, porque agora chega na última hora, como que eu vou votar consciente, sem prejudicar as duas partes? Então, isso aqui, a gente não tem segurança, não tem dados em mãos, então tudo que você faz de última hora é rejeitado. Então, nesse período aí, presidente, você pode ver que as coisas caem aqui de última hora, para salvar a pele de alguém. Então, quando você vai salvar a pele de um, você pode prejudicar o outro. Certo? Obrigado. Vereador Sandro Moretti. Boa noite a todos. Queria aqui parabenizar todos os professores que estão aqui. Quero dar um abraço a todos vocês. Sem vocês não existiriam todas as profissões. Na sala de aula que se forma um cidadão. Na sala de aula que se muda uma nação. Olha, isso aqui é simples, né? Vamos resumir aqui. Não adianta ficar gritando aqui, não adianta fazer escândalo. Nós temos que votar o projeto, porque tem um prazo. Se esse projeto não passar hoje, infelizmente, tem um grande risco de amanhã, em massa, começar todas as demissões. E vocês vão para casa sem receber nada, sem uma projeção de poder voltar para as profissões de vocês. Nós estamos encurralados na parede. E só melhorou para 50% aí, porque eu, o Dóia, Zé Faquinha, quem foi? O professor, eu, o Dóia, o professor, o Remirto, fomos na prefeitura e não aceitamos a posição como que estava. Foi o pastor, senhor. O pastor Giovanni. Então, né, pastor, nós reunimos na parte da tarde, até convidei outros vereadores, por algum motivo não puderam ir, para que se estudasse uma possibilidade melhor para vocês. Porque sabemos que vocês já ganham pouco, né, gente? E tirar o salário todo é complicado. Aí, nessa reunião, foi onde foi abordado esses 50%. Porque senão nós ia estar discutindo aqui agora, sem os 50%, que ia ficar muito pior. Né? Vocês recebendo os 50% e mantendo aí, né, o trabalho de vocês, a possibilidade de vocês retornarem para o trabalho, para a mesma sala de aula, né, é uma garantia para vocês, gente. Então, a decisão aqui é essa. Ou a gente vota da forma que está para vocês receber os 50%, ou, infelizmente, a partir de amanhã mesmo, em massa, a maioria de vocês vai ser demitido. Não, vai continuar o ano eletivo. Não.
Não. Foi abordado lá que outros professores vão dar o suporte, vão juntar. Vai continuar as aulas normalmente, entendeu? Quem vai ser prejudicado aqui vai ser só vocês, se nós não votarmos esse projeto, professor William. O senhor entendeu? Está complicada a situação nossa. A não ser que tenha um prazo maior aí. Se o prazo terminar no sábado mesmo, o que a gente pode fazer? Nós estamos aí nessa situação, gente. Olha, presidente, nada impede prorrogar o contrato. Se alguém votar contra, professores, é responsabilidade deles, quer jogar nas costas dos vereadores que votar contra. Nada impede o prefeito de prorrogar o contrato. Ele pode fracionar o salário de vocês, pode ficar devendo vocês, nada impede ele prorrogar o contrato. Eu estou achando que essa pandemia é culpa dos professores da Nova Serrana. Eu estou achando que a culpa é deles. Porque o projeto é por causa igual o Remito falou, tivemos comissões da pandemia e tudo. Agora, por que não pode prorrogar o contrato de vocês? Se alguém votar contra, não tem nada que impede ele prorrogar o contrato de vocês. Isso é uma desculpa para jogar a culpa no legislativo. Foi eles que mandaram vocês embora. Então é simplesmente isso. Que a conta de vocês não vai cair para metade. A despesa de vocês, a água, a luz. Ou será que o prefeito também vai conseguir abaixar isso para metade? Ele tem que mandar um projeto junto para abaixar a despesa de vocês pela metade? Que se ele, mantenha a ordem, por favor. Se ele manter as despesas de vocês pela metade, eu voto aqui pelo projeto pela metade. Se não, mantenha a ordem, por favor, senhora. Então, se ele não manter outro projeto para cair para metade, esse aqui, para mim, eu sou contra. Eu vou falar, eu sou contra. Então, amanhã vai ser o Cabral voltou para mandar o servidor embora. Simplesmente vai falar isso. E é contrário. Ele tem nada impede. Com a palavra, doutora Márcia? Presidente. Não, vereador. Presidente, obrigado. A palavra. Achei que não ia chegar a minha vez. Várias coisas foram ditas, né? Primeiro ponto, se a gente não resolve isso logo, de fato, dia 30 chega, existe o término do contrato natural e depois não tem como eu prorrogar algo que já não mais existe. Isso é fato. Eu não vou querer dizer que não é isso. Nesse aspecto, os senhores estão completamente cobertos de razão. Gostaria de enaltecer, né, esse substitutivo que foi encaminhado. É uma proposta que, inclusive, vinha sendo discutida nos grupos, que os professores, os servidores, se mobilizaram pelas redes de uma maneira muito rápida. Acho que mobilizaram e criaram esses grupos mais rapidamente do que propriamente esse projeto chegou nessa casa. Então, graças a essa efetividade também, nós podemos apreciar uma proposta menos onerosa, vamos dizer assim. Em relação ao parecer jurídico, o parecer jurídico ele não foi da nossa procuradora, foi do nosso analista de carreira, o Marlenini, que analisando o primeiro parecer, aliás, o primeiro projeto, não o substitutivo, ele fez algumas considerações. Por quê? Cabe ao advogado analisar não o mérito, se deve ser aprovado, se não deve, ele apenas se atenta à legalidade e à constitucionalidade. Nesse aspecto, ele vislumbrou que atende os requisitos legais, fez o papel dele. Mas, sabiamente, ele fez alguns apontamentos, fez mais do que o dever de casa. Ele colocou no parecer, logo, o projeto prevê uma alternativa para a situação de calamidade pública ou de emergência, que de imediato pode ser mais prejudicial para os contratados do que a própria extinção do contrato. Afinal, com a suspensão, os contratados não receberão remuneração, porque não trabalharão, e tampouco a indenização, porque não se trata de extinção contratual. Ou seja, se a gente prorroga por 120 dias, durante 120 dias não vão receber. Vão receber agora o mês, né, que trabalharam, ou que estavam vinculados, perdão. Aí o que vai acontecer dali para frente? Não tem nenhum real caindo nos próximos até 120 dias. Isso é fato, nós não podemos enganar ninguém aqui. Mas o próprio parecerista acrescenta, apesar da aparente contradição, a suspensão é vantajosa para os contratados, porque preserva o vínculo contratual, conforme já afirmado. O vereador Remito colocou aqui que
Nós temos uma comissão da pandemia que trata dos efeitos. Eu não sei se o vereador estava presente numa das reuniões no mês passado, até porque ele tem seus compromissos, e muitas vezes até o suplente o representa, mas essa questão, ela já passou por essa casa durante a discussão da pandemia. Se não fosse até a efetividade dessas discussões nesta reunião, né, de acordo até com uma colocação que foi feita pelo Walter, já estava todo mundo na rua. E a gente nem teria essa oportunidade de discutir. Já estava acertado, na base da canetada, o fim dos contratos. Agora nós temos a possibilidade de conversar. E dessa possibilidade nós não podemos abrir mão. Mas o parecerista, então, depois conclui que é pela legalidade, pela constitucionalidade, mas o mérito do projeto, ele é exclusivamente político. Deve ser analisado exclusivamente pelos excelentíssimos vereadores. Então, aqui nós temos o nosso papel político de resolver. Nós não podemos nos esconder atrás de um parecer, até porque ele é pela legalidade e pela constitucionalidade. Aí chega uma outra proposta. Eu preciso de um parecer novo? Não preciso. Sabe por que eu não preciso? Porque a proposta nova ela é mais vantajosa do que a que estava, que não tinha nada de 50%. Era rua e pronto, né? Suspensão e depois vamos tratar lá na frente. Existe, né, até um requerimento meu que eu protocolei, pedindo até o adiamento dessa votação. Ele não entra nessa comissão, porque, como eu faço parte da mesa e não das comissões, só poderia entrar, e pode entrar ainda, na reunião que em seguida, logo mais, essa discussão das comissões. E eu já tinha pensado numa proposta de substitutivo. E essa proposta de substitutivo, além dos 50% que estava colocado, né, na proposta do Executivo aí, reduzia de 120 até 120 dias para até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, mediante prévia autorização da Câmara. Ou seja, o Executivo quer 120, nós podemos dar 120, mas de duas parcelas, ou seja, 60 agora, e daqui 60 dias nós vamos discutir isso novamente aqui. Por quê? Hoje foi publicado, eu até tenho aqui, presidente, foi publicado no Diário Oficial da União, um ato do presidente da mesa do Congresso Nacional de número 42, suspendendo as atividades da educação por 60 dias. Então, se o país está suspendendo por 60, por que eu vou votar um projeto que fala em 120? Se eu posso fazer 60 e depois eu analisar se vai ter algum outro ato do presidente para aumentar por mais 60. Nessa proposta, a gente ainda fala que é a redução de até 50%, não de 50%. Por quê? Sendo admitida a modalidade de teletrabalho ou atividades remotas, na proporcionalidade da jornada fixada. Para não ser trabalho voluntário, para ser trabalho remunerado. E até 50% é melhor do que 50%. Porque pode ser 60%, pode ser 70%, pode cair o dinheiro do Fundeb. Se cair o dinheiro do Fundeb, nós não estamos falando que é por causa do Fundeb. E por falar em Fundeb, eu fiz uma consulta hoje, vou deixar o número de protocolo, 4348065 no MEC, solicitando, na qualidade de vice-presidente da Câmara, informações sobre repasse do Fundeb transferido para a Nova Serrana desde 1º de janeiro de 2020. Porque nós estamos tratando disso aqui. E mais do que isso, fui no portal da transparência, trouxe uma cópia para cada um dos colegas, e até para algum representante da educação. Os repasses do Fundeb no período de janeiro a maio, de 2018, 2019 e 2020. Isso está no portal da transparência da Prefeitura, não é o William que está trazendo, é a Prefeitura que está trazendo. Quem estiver em casa, está assistindo, entra lá, portal da transparência, vai nas receitas correntes, bate Fundeb, puxa pelo ano. Em 2018, de janeiro a maio, nós recebemos 19.148.000. 19. Em 2019, nós tivemos uma crise no país, se lembra? De repasse para o nosso município. Né? Travaram aí receitas, nós caímos para 17,5 milhões. De 19 para 17. Mandou alguém embora? Cortou o salário de alguém?
esse ano, com esse chororô todo aqui, de janeiro a maio, nós estamos em maio, o município já recebeu 24.700.000. Aumentou o Fundeb em 7.200.000 em relação ao ano passado. E as despesas da educação caíram. Cadê o transporte escolar? Cadê a merenda? Cadê a energia? Cadê a água? Cadê o material de consumo? E mais, Terezinha é testemunha ocular da nossa história. Tenho aqui também uma decisão do Poder Judiciário. Está por aqui, ó. Pode passar uma cópia aí. Pode passar para todos os vereadores. Só deixa uma comigo. Eu tenho uma aqui que está até ilustrada. Tem uma decisão aqui, a Terezinha sabe muito bem. O município de Nova Serrana, presidente, entrou contra a Câmara Municipal, dizendo que o repasse para a Câmara tinha que cortar o Fundeb. Tá certo? Porque o Fundeb é exclusivamente para a educação. E quanto cortou, Terezinha? Fala no microfone. Quando eu estava como presidente, foi 58 mil reais por mês do repasse para a Câmara. Então caiu, então, tiraram. Esse repasse, ele é automaticamente para a prefeitura. Olha, esses repasses, eles são flutuantes. São tão flutuantes porque esse mês, presidente, de fato, o Fundeb deu 3.200.000, quando deveria dar aí uns 4, 5, mas janeiro entrou 6,1, fevereiro entrou 5,7, 2 meses acima. A própria secretária falou, eu fiz um caixa, por isso que eu vou dar mais 30 dias. Não caixa, estava entrando a mais. Né? E podem preparar, viu? Os meses posteriores, historicamente, o Fundeb cai. Tem meses aí que vai dar 1,7, 2, vai dar isso. Então, assim, nós estamos demonstrando que nós temos recurso. Os professores estão aqui, eles sabem melhor do que a gente, que a Helenir, ela fazia parte do conselho, faz ainda, Helenir? Fazia parte do conselho que fiscalizava essas receitas, ela sabe muito bem onde consulta, qual que é a destinação, Fundeb 60%, Fundeb 40%. Os professores, quem mexe com secretaria, tem isso aí na ponta da língua. Então, existem alterações que merecem ser feitas. Por exemplo, olha para você ver a pressa, presidente. Não estou jogando pedra no projeto do Executivo, não. A partir do momento que o Executivo se propôs a melhorar o projeto, já é nobre demais. Já é louvável, mas tem que melhorar mais. Sabe por quê? Nessa pressa de votar, nessa ânsia, nós aumentamos 50% da remuneração, parágrafo 2º aí do texto de vocês. Só que lá no 4º, continua. O período de suspensão não contará quando da rescisão para efeito de cálculo de férias e gratificação natalina. Então, tem que ser alterado para o período de suspensão contará proporcionalmente para efeito de cálculo de férias e gratificação natalina. Se eu estou reduzindo proporcional, tem que também dar proporcional no acerto. Né, presidente? E outra coisa também que eu vi é a questão da garantia, porque existem alternativas das mais diversas. Vamos imaginar que o contrato vence amanhã ou depois da manhã. Por portaria da Secretaria de Educação, a nossa secretária pode estipular lá que a próxima designação terá como primeiro requisito, primeiro critério na classificação, o vínculo dos contratos suspensos em 30 de maio de 2020. Vereador. Entendeu? Então, assim, era basicamente o que eu queria colocar, presidente, sem entrar muito no mérito. A proposta de substitutiva, ela foi entregue, ela foi apresentada. Inclusive, nós colocamos aí que no ato da suspensão, a autoridade responsável deverá prever expressamente a obrigatoriedade de manutenção e renovação do vínculo por período não inferior ao tempo em que vigorar a redução contratual. Para acabar com esse negócio de contrato de mês a mês, se eu suspendo um contrato no dia 29, beleza, suspendi, parou no dia 29, faltando um dia para poder vencer. Aí eu retomo ele 120 dias depois, falta só um dia. Eu tenho que garantir expressamente um novo contrato pelo tempo. Ô, vereador. Basicamente é isso, presidente. A discussão pode aflorar mais na reunião. Eu só queria colocar o seguinte, nós temos que tocar o processo para frente, mas
de acordo na norma regimental. Uma vista que é perigosa. Então, de acordo com a norma regimental, o senhor disse no início que achava que eu não ia te passar a palavra. Eu estava simplesmente deixando primeiro a comissão a falar, porque nós temos ainda a reunião, que nós vamos ter a discussão também, ela vai continuar, com certeza, até a votação, mas essa agora é apenas a deliberação para que esse projeto possa ir para a reunião. Então, agora eu coloco em deliberação para a comissão, para a reunião, agora, com a palavra, Terezinha, para deliberação. Presidente, só Terezinha, só uma correção, que o presidente falou comigo que essa lei é exclusiva para a educação, não é, para todos os contratados. Aqui só tem representante da educação, porque a educação vai vencer dia 30, por isso que vocês estão assim, mais aflorados, mais preocupados, lógicos, mas é para todos os contratados essa lei. Ele me corrigiu, ele está errado, a lei é para todos. Era para ter mais até gente, mais preocupados, ou de outras secretarias, de outros setores. É por isso que eu fiz a pergunta no início da minha fala, quais os cargos, porque nenhum vereador sabe explicar. A prerrogativa realmente é do prefeito, né, quando vai fazer um processo seletivo e contratar, não é? Agora, quando é para suspender ou para cancelar, é do vereador. É muito estranho. Agora, como até a Madalena falou, que aceitaria, né, se fosse os 50%, de acordo com o repasse do Fundeb, né? Agora, essa fala, igual o William falou, eu estava com a folha que eu queria também frisar, tá? O período de suspensão não contará quando da rescisão, para efeito de cálculo de férias e gratificação natalina, 13º salário. Então, quer dizer, além de receber só 50%, esse tempo que vocês vão receber, esse 50%, não contará no final do ano no acerto para vocês. Vereadora, delibera sim ou não? Para ir para plenário, para votação, eu delibero. Agora, para votação... Vereador Zé Alberto, sim ou não? Senhor presidente, como a gente viu aí, recebemos quando isso aqui não tem necessidade o prefeito não tinha necessidade de fazer isso aqui. Ele podia tomar essa decisão lá. Então é não? O que ele queria fazer lá quando ele quis passar o estádio de futebol, que ele tinha que ter passado por essa casa, ele não passou. Ô, vereador, na discussão agora é essa, sim ou não? Só para a gente deliberar, para a gente ir para a reunião. Eu estou explicando, explicando que ele não precisava passar esse projeto aqui nessa casa, ele podia tomar essa decisão lá, mas ele quis pôr essa casa para tomar essa decisão. Então, senhor presidente, eu não concordo. Ok, vereador Remirto. Para ir para votação, sim. Vereador Sandro Moretti. Sim. Vereador Cabral. Já passou, já deu a quantidade de gente. Não, eu sou contra. Tá ok. Vereador Chiquinho. Para ir para votação? Isso. Mas vai ser votado hoje mesmo? Discutido e votado. Tem que ver, porque o prazo. Já deu a quantidade de aula? Se for para votação... Vereador, nós temos atos que podem ser praticados ao longo da reunião, viu? É por isso que precisa ir para a reunião para poder chegar no consenso. Atenção, Chiquinho. Então vai para o plenário para a gente decidir no plenário. Isso. Vereador Dóia. Sim. Vereador Faquinha. Eu, como presidente da Comissão de Educação, para acabar essa reunião aqui, 10 minutos para começar a outra, eu vou deliberar para a reunião, mas eu quero conversar com alguns aí primeiro, do pessoal, aí para mim ver meu voto, que jeito que eles querem meu voto, sim ou não. Obrigado. Então, foi deliberado por maioria. 2, 3 contra e 4 a favor, correto? Então, não tendo mais o que discutir no momento, considero encerrada essa reunião. E daqui uns 10, 15 minutos, nós teremos a reunião extraordinária.